Pessoal, trago aqui para vocês mais um boletim com mais uma bomba gigantesca para cima dos brasileiros. E o Lula tá desesperado, né? Eu vou trazer para vocês aqui esse ponto importante. Vai ser um vídeo exclusivo para falar dessa situação real do Brasil e mostrar para vocês alguns pontos importantes que vocês não podem ficar de fora. Antes eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder e bora lá se manter atualizado. Eu já começo aqui com a primeira bomba, né, que vem aí nessa questão política e que impacta todos, porque tudo o que está acontecendo impacta todos nós. Por isso, se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo e eu não ficaria, como muita gente fala, né? Eu não quero saber de política, mas tudo é política. O seu benefício faz parte de uma política, então você tem que estar atento, porque senão você pode perder seus direitos se você ficar bobeando ou não se interessar pelo futuro do país, até mesmo porque os políticos são quem, né, ditam as regras, é o Congresso que determina as leis, então é muito importante que você comece a se interessar por esse assunto para que a gente juntos possamos aí lutar pelos direitos do povo brasileiro, principalmente daqueles que mais precisam, como os aposentados e pensionistas, né, e ficar de olho em tudo que o governo está fazendo com o nosso dinheiro público, senão só vai aumentar impostos e não vai ter retorno, então vamos ficar atentos. Olha só, a primeira delas é a respeito, já que estamos falando de retorno, da isenção do imposto de renda. A isenção do imposto de renda, gente, saiu aqui no Brasil de Fato, ele baixou de 8 para 2 salários mínimos em 28 anos. A Associação dos Auditores da Receita aponta como a taxação sobre a renda de trabalhadores aumentou desde 1996. Então, a renda mensal isenta do imposto de renda baixou do equivalente a 8 salários mínimos em 1996 para 2 salários mínimos agora esse ano, né? Isso foi divulgado através de um estudo feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E o estudo compara a faixa de isenção da tabela do imposto de renda vigente em cada ano com o valor do piso nacional válido no mesmo ano. Indica que, ao longo de 28 anos, a renda dos trabalhadores brasileiros ficou mais comprometida pelo imposto. E a Unafisco lembra que em 1996 o salário mínimo no Brasil era de R$ 112. Naquele mesmo ano, somente o que os trabalhadores recebiam acima de R$ 900 por mês era tributado pelo IR, o que equivale a 8,04 salários mínimos da época. Um salário mínimo de 1996, hoje seria aproximadamente R$ 595, considerando a inflação acumulada nesses 28 anos. Já o limite de isenção subiria para R$ 4.785, também com a correção monetária desde 1996. Atualmente, porém, quem ganha a partir de R$ 2.824 já paga o imposto de renda. Isso são exatamente 2 salários mínimos de 1.412. E agora vai aumentar um pouquinho mais, né? O governo já editou a medida, porque agora o salário está 1.518. E um ponto importante, né? Esse limite de isenção está batendo com o que o presidente Lula determinou apresentar através de um projeto para o Congresso, que ele quer isentar quem ganha até R$ 5.000, não é até 5 salários mínimos igual era antes, mas até R$ 5.000, que daria praticamente, pela conta aqui do estudo, o mesmo valor da época, né? Então isso é uma forma de recuperar um pouquinho esse poder de compra. O Lula prometeu durante sua campanha eleitoral de 2022 que levaria a 5.000 o limite de isenção do IR até o final do seu mandato. Ele, aliás, reforçou a promessa nesse ano, antecipando que o orçamento 2026 já deve prever essa correção da tabela do IR. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que o governo pretende fazer uma ampla reforma do imposto de renda. Segundo ele, uma proposta para essa nova etapa da reforma está com Lula, deve ser apresentada ao Congresso em outubro, e esse projeto, aliás, já deveria ter sido encaminhado pelo governo em março, porém o prazo não foi cumprido. Então estamos acompanhando e vamos cobrar, porque essa isenção se faz necessária. É igual a questão do salário. O salário aumenta, os juros aumenta, né? A inflação aumenta, mas o limite do MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual, não acompanha. Ele não é corrigido de acordo com a inflação. Então, a pessoa perde, começa a pagar mais imposto, começa a sair do MEI, porque não está valorizando
o salário dela. A questão do nosso salário é a mesma coisa, né? Não corrige a tabela do imposto de renda, então quem ganha menos, que não pagava o imposto, começa a pagar. E o governo vai reembolsando esse dinheiro, por isso que a gente tem que cobrar e acompanhar isso de perto para trazer essas mudanças. Agora uma outra situação que está pegando fogo, que é uma outra bomba também que caiu no colo do Lula, né, e que pode impactar duramente o Brasil, é sobre após a pressão do Trump, o Brasil quer se afastar ainda mais de moedas dos BRICS. Gente, tá aqui que a SBT News, integrantes do governo afirmam nunca ter havido planos para uma moeda única e dizem que a execução seria difícil. Então o governo do presidente Lula busca se afastar cada vez mais da ideia de criar uma moeda própria para substituir o dólar no comércio exterior. Ao SBT News, né, foi informado esses planos e o Donald Trump voltou a ameaçar os países do BRICS com tarifas de 100% caso o grupo crie uma moeda própria. Abre aspas, exigiremos um compromisso desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda do BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100%, escreveu Trump na plataforma. Então o governo parece que não quer se indispor com Trump. E o Trump não para por aí não. Na verdade o Trump está mirando a China e está mirando outros países, mas acaba impactando países que não tem nada a ver com a briga, como é o caso do Brasil. Trump diz que hoje, inclusive, é o grande dia, ele promete tarifas recíprocas. O presidente dos Estados Unidos prometeu na quarta-feira que vai anunciar tarifas hoje, até o final do dia, para os países que cobram taxas de importação de produtos norte-americanos, mas não deu detalhes. Então, o presidente dos Estados Unidos disse que hoje é o grande dia, ele citou as tarifas recíprocas, né? 3 grandes semanas de governo, talvez as melhores de sempre, mas hoje é o grande dia, tarifas recíprocas, faça a América grande novamente, publicou o Trump em rede social. E o Trump, ele quer impor essas tarifas recíprocas para os países que cobram taxas de importação de produtos americanos e, segundo o presidente, as taxas deverão ter efeito praticamente imediato. Desde a campanha, Trump tem indicado que quer favorecer e dar prioridade à atividade doméstica dos Estados Unidos, limitando a concorrência estrangeira. E na segunda-feira do dia 10, o presidente americano assinou um decreto que impõe tarifas de 25% para todas as importações de aço e alumínio para o país a partir do dia 12 de março. Esse é o primeiro de muitos e você sabe que o que eu quero dizer com isso, outros assuntos tópicos, proteger nossas indústrias de aço e alumínio é essencial, disse o Trump. E também na segunda ele prometeu o anúncio de tarifas recíprocas ao longo da semana e adicionou que estuda taxas separadas para carros, semicondutores e produtos farmacêuticos. Antes, ele fixou tarifas de 25% para todos os produtos do México e Canadá no início do mês. Essas taxas foram suspensas por 30 dias após acordos firmados entre as partes e o Trump também elevou as tarifas cobradas da China em mais 10%. Nesse caso, os chineses retaliaram a medida, impondo novas taxas de 10% a 15% para produtos americanos. E o presidente ainda ameaçou atingir a União Europeia, que já reclamou das tarifas do aço ao alumínio. Em resposta, ele diz que prepara medidas contra produtos americanos como bourbon, jeans e motocicletas. Então, gente, os economistas estão preocupados que o tarifaço do Trump possa causar uma guerra comercial de grande escala, desajustando a economia global. O principal impacto seria na inflação americana, já que as tarifas aumentam o preço dos insumos básicos e espalham reajustes ao longo da cadeia produtiva. Com a inflação, mais alta, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, pode ter mais dificuldade de levar a inflação para a meta de 2%. E o índice de preços ao consumidor, inclusive, voltou para casa dos 3% em janeiro, com alta mensal de 0,5%. O cenário afeta o Brasil e o mundo porque uma taxa mais alta faz os títulos públicos americanos renderem mais. Isso atrai investidores que levam recursos para os Estados Unidos, valorizando o dólar frente a outras moedas. Então a gente vai acompanhar de perto, mas vocês viram que o Brasil vai ser duramente impactado nesse aumento de tarifa e isso vai respingar no nosso bolso. Então já vamos nos preparar, né? E aqui, mais uma notícia importante: após a derrota, o governo Lula fará uma campanha de 50 milhões de reais sobre o Pix. O slogan deve ser Pix seguro, sigiloso e sem taxa. A peça foi idealizada pela agência de publicidade contratada pelo governo federal. Então, gente, o governo está sofrendo um desgaste muito grande
e ele lançou uma campanha publicitária com orçamento de cerca de 50 milhões de reais para reverter a má repercussão do chamado Pixgate. O slogan da campanha, Pix Seguro, Sigilo e Sem Taxa, foi idealizado pela agência de publicidade Calha Y2 Propaganda e Marketing. A empresa disputou uma concorrência com outras 3 agências nacionais, que é a Propeg e a Nova, e as 4 já atendem o governo desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a avaliação de integrantes do Planalto é que o time para o lançamento da campanha é ideal porque o tema sobre a derrubada da regra de fiscalização de transações do Pix ainda está quente. E em janeiro entrou em vigor uma instrução técnica da Receita Federal que aumentava a fiscalização sobre transferências acima de 5 mil feitas pelo Pix de pessoas físicas. A repercussão negativa da norma, editada em setembro de 2024, provocou uma das maiores derrotas políticas que o governo Lula teve desde 2023. E um vídeo crítico à medida feito pelo deputado federal Nicolas Ferreira acumulou mais de 324 milhões de visualização no Instagram. A equipe econômica, então, decidiu revogar a instrução e editar uma medida provisória para reforçar as regras já existentes sobre as transações com Pix, com impedimento de cobranças adicionais ou impostos. Há, entretanto, quem considere a medida provisória uma derrota para a equipe econômica de Lula, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, o Lula está investindo pesado no marketing para tentar reverter essa imagem negativa, gente. E mais um ponto, né? São muitos pontos que estão acontecendo, mas mais um deles é que a dívida pública avançou 12,2% e alcançou 7,31 trilhões de reais em 2024, segundo o Tesouro. E o número é o maior desde 2020, ano da pandemia do coronavírus, quando a dívida avançou 17,9% em relação ao ano anterior. A dívida pública federal do Brasil avançou 12,2% em 2024 e o estoque alcançou 7,316 trilhões de reais, ante 6,520 trilhões em 2023, em valores nominais, né? Segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional que foram divulgados. E o número é o maior, como eu disse, desde 2020. De acordo com a pasta, o crescimento foi em grande parte impulsionado pela apropriação de juros, que adicionou 762,4 bilhões nas dívidas públicas. Então o governo, vocês viram que ele tem um grande desafio. O Brasil tem buscado recuperar o grau de investimento estrangeiro e, para isso, respeito às regras fiscais é fundamental, pois mostra o quão comprometido o país está com o desempenho econômico. Então vamos ver que o governo está sofrendo e apanhando bastante nessa parte de redução de custo, né? E olha só, para piorar tudo, o Dino manda recado de que não vai recuar sobre emendas e intima Congresso e governo a prestar informações. Então, em meio à articulação de lideranças por anistia a eventuais desvios, ministro marca audiência com representantes do Congresso e autoriza operação da Polícia Federal. O que está acontecendo, Ana? O ministro do STF, Flávio Dino, intimou o Congresso e a Advocacia Geral da União a prestarem esclarecimentos sobre as emendas parlamentares. A decisão foi do dia 4 de fevereiro. Dino marcou uma audiência agora para o dia 27 de fevereiro, presidida por ele no STF. Foram intimados a participar as Advocacias Gerais da União, que representa o governo federal, da Câmara e do Senado, o PSOL, que é o partido que entrou com a ação no STF, alegando destinação irregular de emendas relatada por Dino, e a Procuradoria-Geral da República. Como o blog mostrou, lideranças do Congresso têm buscado uma espécie de anistia para essas eventuais irregularidades envolvendo as emendas parlamentares, cujos pagamentos chegaram a ser suspensos por Dino em razão da falta de transparência. E segundo, a expectativa de lideranças é de encontrar respaldo em uma ala do Supremo Tribunal Federal, ao intimar o governo e o Congresso a explicar se estão cumprindo as regras de transparência impostas pelo STF como condição para liberar os pagamentos. Dino manda um recado de que não pretende aderir a essa tese. Muito pelo contrário, nessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro, inclusive, o ministro do STF autorizou uma operação da Polícia Federal que teve como alvo o chefe do gabinete de um deputado federal por suspeita de envolvimento com desvio de recursos de emendas. Então, gente, vamos acompanhar, porque o bicho tá pegando. A gente vai acompanhar, vai vir muito mais informação aí pela frente, é se preparar para essa bomba gigantesca que tá para cima de nós brasileiros. O Lula tá desesperado, como vocês viram aí, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Comenta o que você tá achando desse cenário atual.
e quais são as suas expectativas para o futuro do Brasil. Vamos comentando, vamos trabalhar juntos nisso. Aliás, estamos falando do nosso país. Então é isso, um beijo, se cuida, até logo.